Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre, para que possamos abrir o nosso coração para seus ensinamentos. Hoje a nossa reflexão está dentro do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tem o título de Não Separar o que Deus Juntou. E ele começa assim: E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: Por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Desde a época de Moisés, o divórcio já existia. Nós vemos nessa fala dos fariseus perguntando se podia separar por qualquer coisa, mesmo pelos motivos mais banais. Então, se o divórcio já era permitido, por que Jesus disse para não separar o que Deus uniu? Será que seria lícito a gente pensar que nós devemos ser infelizes para sempre em um relacionamento que não faz bem para nenhum dos dois? No Livro dos Espíritos, tem a resposta da questão 939, só o finalzinho eu vou ler para vocês, onde ele diz assim: há duas espécies de afeições, a do corpo e da alma, e toma-se frequentemente uma pela outra. A afeição da alma, quando é pura e simpática, é durável. A do corpo é passageira. Quando Jesus nos adverte não separar o que Deus uniu, ele não fala de contrato de casamento, não fala de cerimônias, de papéis. Não. Se a gente analisar bem, a gente vai pensar, quem foi que uniu? Deus. O apóstolo João escreveu que Deus é amor. Sendo assim, aquele que está unido pelo amor não se separa. O sentimento que deve envolver a união deve estar acima das convenções sociais, dos ritos, dos interesses. Nesse caso, só há um sentimento capaz de estar acima de tudo isso. Qual? O amor. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições, os contratos que regula essa união, isso é humano. Por isso é que cada sociedade tem o seu regulamento, tem o seu próprio contrato. Então não existe dois iguais. No Brasil é de uma forma, mas no restante do mundo, cada um tem o seu. Então, voltando à frase de Jesus, não separar o que Deus uniu, nos leva a entender que essa união dos seres deve se dar por afinidade espiritual. Que se fosse assim, por si só já seria indissolúvel, claro, porque seria conforme a lei de Deus, a lei do amor. Então, o nosso cuidado é a gente não se unir ao outro apenas pela predominância puramente material, já que os interesses materiais, como disse lá bem na questão 939, são passageiros e logo eles desaparecem. Mesmo para a mulher ou o homem mais belo ou mais bela do mundo, um dia essa beleza se esvai. Mesmo toda a fortuna que alguém pode guardar, um dia ela vai ficar para trás. Mas o amor não. O amor consegue atravessar os séculos através do exemplo dos pais para os filhos. O que o filho aprende em matéria de amor dentro de casa, ele leva para a vida, para seus próprios filhos e assim por diante. O divórcio existe, porque é uma lei humana para separar legalmente o que de fato já estava separado. E Jesus explica isso quando nos diz que Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar, quer dizer, libertar, dar o divórcio, as vossas mulheres. Porque Moisés, ele sabia que o homem ainda tinha um coração bem endurecido.
e que às vezes a separação podia se tornar necessária para que não viesse a acontecer coisa pior, né? Como a gente vê tantas vezes nos noticiários. O problema é que a gente ainda é muito orgulhoso, muito vaidoso, muito apegado e não quer perder nada. No livro Família, Laboratório das Almas, tem um trecho que diz: a espiritualidade superior dedica especial atenção ao lar, portador da missão de renovar os homens e, consequentemente, o mundo. Porque a partir do momento que a gente vai se renovando, o mundo vai se renovando também. Porque essa atenção especial do mundo espiritual, porque é através da formação do lar que a gente pode voltar ao berço, através da reencarnação, para crescer, evoluir, conforme é o plano de Deus para todos os seus filhos, sem exceção. A união de duas pessoas para formar uma família, ela deve ser de parceria, respeito mútuo, companheirismo, afinidade, compromisso, carinho, amparo, deve ser principalmente de amparo. Quando analisamos cada uma dessas palavras, nós pensamos que ele não serve apenas para a individualidade do lar, né? Mas é muito mais abrangente. Porque ninguém constrói nada sozinho. Sempre vamos precisar um do outro. E é por isso que todas estas considerações servem para a vida, para fazer da nossa vida e da vida do outro algo melhor. E fazer da vida do outro algo melhor me lembra uma lição do Caminho, Verdade e Vida, que tem o título de Embaixadores do Cristo, onde Emmanuel explica que todos nós que seguimos Jesus somos seus embaixadores. E que tanto o plano espiritual como o próprio Jesus conta conosco para ajudar a quem precisa e para que seu evangelho de amor seja aplicado entre todas as criaturas até a vitória final. É muita responsabilidade Jesus contar com cada um de nós, é a nossa responsabilidade para Ele, né? Então, meus irmãos, roguemos a Jesus que o nosso caminhar vá sempre deixando um rastro de amor em seu nome. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos.